Gênesis capítulo 12, versículo 1, gente, olha só. O Senhor tinha dito a Abraão, estou na versão NVT, tá? O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Vamos ler de novo? O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado e querido, nós pedimos a Ti agora que fale conosco através da Sua palavra. Que algo em nós seja mudado nessa noite, Pai. Como o Senhor disse, Pai, que vidas sejam mudadas e transformadas nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E nós fazemos isso em nome do Seu Filho Jesus, a quem servimos. Amém. Em algum momento de nossas vidas, uma situação de crise vai se instaurar. E como a vida é organizada por diversas áreas, nossa vida não é formada por uma área só, mas por várias. Como a minha vida e a sua, ela é um agrupado aí de diferentes áreas, as chances de crise são maiores, proporcionais ao tanto de área que existe na sua vida. Você tem a área da sua vida que é a pessoal, a área profissional, a área familiar, existencial, ou área para dar crise, né? A existencial. Ministerial, escolar e algumas outras aí. Quanto maiores as áreas que nós temos nas nossas vidas, mais chances nós temos de ter mais crises. Crise a gente vai ter, ainda que você tenha uma área só na sua vida. Seja você e você numa ilha deserta, você vai ter crise. Uma coisa que eu percebo, gente, quando eu atendo algumas pessoas em algum tipo de crise, não sei se você sabia, mas não é só você que enfrenta crise, tá? Tem mais gente. E algumas aí que eu atendo, eu posso perceber algumas coisas. Uma delas é a relação que a crise da pessoa tem com a motivação da própria pessoa. Crise e motivação. Dá quase uma justaposição, assim, né? Justapor é ficar uma coisa sobre a outra. Em todos os casos, Gabi? Não, mas na maioria deles, crise e motivação está muito colado, é quase um sinônimo. Agora, para nós que cremos em Deus, a motivação, como eu disse, ela tem relação com crise. A nossa motivação, para nós salvos em Jesus, crentes em Deus, a motivação está totalmente ligada a algo que a gente chama, no ambiente espiritual, cristão, de chamado. Motivação está totalmente ligado ao nosso chamado. E a história de Abraão, essa que a gente começou a ler aqui, nos ensina muito sobre essas três coisas: crise, motivação e chamado. Quando eu vejo a história de Abraão, na novela Gênesis, também, fica aí uma indicação muito boa, eu penso bastante sobre as crises que Abraão viveu. Abraão viveu crise, gente. E a gente vai ver algumas delas aqui. Olha só isso que a gente acabou de ler. Verso 1, fique com a sua Bíblia aberta aí. Você que está aqui, você que vai assistir essa mensagem em casa. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Imagine Abraão, até esse momento aqui, porque a gente não vê Abraão antes disso, né? A história dele.
Então imagine Abraão até esse momento vivendo sem um chamado. Just living. Deixa a vida me levar. Imagina Abraão vivendo isso. O que Abraão fazia antes, Gabi? Eu não tenho a menor ideia. Se um dia você souber, você me fala. A Bíblia introduz a história de Abraão aqui. A novela Gênesis mostra um pouco, algumas coisas lá. Mas aí é ficção, tá? Aquilo ali não é exatamente o que aconteceu. Ou nem é o que aconteceu, mas é novela, mistura ali tudo e tal, e tá valendo, sem nenhum problema. Agora imagina Abraão até esse ponto aqui vivendo sem um chamado. Não posso falar das crises de Abraão antes desse ponto, porque a Bíblia não mostra, eu não posso inventar. Mas Deus encontra Abraão e simplesmente dá um sentido para a vida dele. Você às vezes acha que a sua vida não tem sentido nenhum? Você já sentiu isso? Minha vida não tem sentido nenhum. Você é triste? Não, às vezes você nem é triste. Só não tem sentido. Mas já chega a tristeza. Tem gente que tem muito dinheiro, que tem sucesso, que tem blá, blá, blá. E não tem sentido na vida. Não sei se Abraão era essa pessoa. Mas eu sei que nesse momento, Deus chega e dá um sentido para a vida de Abraão. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu te mostrarei. Viver, gente, sem um sentido e sem um chamado é embaçado. Viver sem um chamado, sem uma ordem daquele que é o único que pode chamar, que foi o que a Lara disse, que é o único que vai te socorrer. Viver sem o chamado dele, do próprio Deus, é existir. Não é viver, é existir. Existir e viver são coisas completamente diferentes. Você está só existindo ou você está vivendo? Ou você está sobrevivendo? Tem gente que está tomando tanta pancada que está só sobrevivendo. Ativou o modo sobrevivência para os que jogam Minecraft aqui na minha frente. E não o modo criativo. Estou errado? Tá certo, né? Vemos então aqui o chamado de Deus para Abraão. Abraão não tinha esse chamado antes. Tinha outro, Gabi? Também acho que não, porque a Bíblia não fala. Tinha esse. Deus se apresenta a Abraão. Vemos aqui então o chamado de Deus para Abraão. Agora, quando nós temos um chamado, nós podemos respondê-lo ou não. Ou melhor, nós podemos responder que sim ou que não, né? O silêncio é uma resposta, né? É não. Se você investe nela, você manda a mensagem, deu 2 tiquezinhos azuis lá, não veio a devolutiva, é uma resposta, tá? Então fica esperto. Não força a barra. Para bom entendedor, um pinga letra. E para melhor entendedor, letra nenhuma é não. Agora, qual é a motivação de Abraão para atender o chamado de Deus? Porque Deus falou assim para ele, ó, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Para quê? Imagina, você está de boa, você está existindo. De repente, Abraão não está vivendo uma crise. Aí chega Deus e fala assim, ó, viu, sai daí onde você está e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina eu falando isso para vocês. Viu, Paulinho, vai lá no portão, lá em cima e fica lá. Ué, a pergunta que o Paulinho ia me fazer, no mínimo, para quê? Por quê? Que chamado estranho, hein, gente? Aliás, esse chamado nem fala. Né, para onde? Fala, vai para a terra que eu vou te mostrar. Qual a motivação do Abraão para atender esse chamado estranho aí? Vamos seguir aqui, ó. Olha o verso 2 e o verso 3. Vamos ler aqui, ó. E a gente vai ficar só neles. Farei de você, Deus segue, tá? O chamado continua aqui, ó. Ó Deus explicando. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Verso 3. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Opa, agora incorporou o chamado de Deus para Abraão. Agora Deus diz para Abraão o motivo do chamado dele, o motivo da ordem e da direção dele. Agora, algo interessante sobre chamado, e talvez você esteja em uma crise, que é uma crise sobre motivação para fazer o que faz. Essa é uma pergunta que eu repito muitas vezes aqui na nossa igreja, tanto no Livre Acesso, que é a nossa juventude, e às vezes no domingo à noite, quando eu preciso pregar. E eu me lembro de repetir isso várias vezes. A pergunta é, por que fazemos o que fazemos? Vocês estão cansados de me ouvir falar isso. É a pergunta que você tem que carregar. Por que eu faço o que eu faço? O chamado de Abraão tem um motivo. E existe um motivo de Deus para você fazer o que você faz. Ou para você fazer o que Ele vai te chamar para fazer. Ou para você voltar a fazer o que você fazia. Existe um motivo. A gente leu o verso 2 e o verso 3. E eu respondo para vocês. Qual é a motivação de Abraão para atender esse chamado? O verso 2 e o verso 3, gente, mostra para a gente que o chamado de Abraão não tem a ver com ele. Tem a ver com os outros. Às vezes a gente olha muito para a figura de Abraão e fala, que obra Deus fez na vida de Abraão? Fez mesmo. Agora só fez por um motivo. Por causa dos outros. Não sei se você percebeu o que a gente leu. Olha só, verso 2. Farei de você uma grande nação. Certo? Olha só. O abençoarei, que está falando do Abraão primeiro, hein? Abraão está bem, hein? Ó, chamado de Deus tem a ver comigo, hein? Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. Opa! Tudo que eu quero. E você será uma bênção, melhor ainda. E Deus termina para os outros. Olha o verso 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Opa, Abraão está bem na fita de novo. Aí Deus vem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mais uma vez Deus mostra. Baixa o pavão aí. Murcha. Por quê? Porque tem a ver com outros. Entenda uma coisa. E nunca se esqueça disso. Quando Deus te chamar para algo, e Ele vai chamar, o propósito sempre, sempre será os outros. Sempre. E assim é que Ele vai ser glorificado. O propósito de Deus não é o seu próprio nome ser glorificado? Foi para isso que Jesus veio. Mas a motivação do nosso chamado será sempre os outros. E eu não sei se você já pensou sobre isso no seu chamado ministerial. Como eu disse, existem várias áreas na nossa vida que juntando, formou a nossa vida. Eu sou casado, eu tenho então minha esposa. É uma área da minha vida. Tenho um ministério, eu trabalho aqui na igreja, sou pastor, eu tenho uma outra área na minha vida. Sou professor lá no colégio, tenho uma outra área na minha vida. Sou amigo do Mateus, do Natan, do Ivan. Outra área da minha vida. Existe propósito em todas essas áreas. Em todas essas áreas, o fim é sempre os outros. Até no meu trabalho, Gabi? Até no seu trabalho. É sempre os outros. Agora, olha só que lindo isso aqui, gente, que a gente vê no final do verso 3. Fica com a Bíblia aberta aí, ó. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha só isso que interessante, que Deus fala para Abraão, ó. Por meio de você. Por meio de você. Isso aqui é muito interessante, a gente precisa olhar isso. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas.
por meio de você, e aqui eu quero falar 3 coisas sobre esse assunto por meio de você. Imagina Abraão ouvindo isso, falando, eu não sei se Abraão tinha dimensão do que aconteceria. Não sei. Eu vou dizer eu acho, tá? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele sabia que a coisa é séria. E aqui eu não estou dizendo que eu acho que a Bíblia diz algo. Isso a gente nunca pode dizer. Estou dizendo que eu acho que Abraão estava pensando. Tem nada a ver com a Bíblia aqui. Eu acho que Abraão não tinha dimensão do tamanho. Ele sabia que era sério, por quê? Porque Deus se revelou a Abraão. Gente, isso não era algo comum. Deus apareceu para Abraão. Então, alguma coisa era séria aí, né? E Deus fala, por meio de você, Abraão deve pensar, por meio de mim? Às vezes jogam umas missões no nosso colo, a gente fala, eu? Por meio de mim? A história de Gideão lá, né? Falamos na nossa reunião de líderes aqui. Gideão fala, eu sou o menor da minha casa, como assim eu vou libertar o povo aqui de Israel que está sendo oprimido? Como eu vou fazer isso? E às vezes tem isso, né? Por meio de você, que coisa linda. Número 1, notas mentais aí ou com o seu celular, se você quiser. Deus é tão misericordioso que Ele escolhe você e eu. E é só misericórdia mesmo, né? Deus escolhe você e eu, apesar das nossas limitações e, gente, apesar das nossas eminentes crises, porque elas chegam. Talvez você não esteja vivendo uma. Que bom para você. Mas é iminente. Vai chegar. Lembra lá. Se você estiver sozinho numa ilha deserta, vai chegar a crise. E Deus é tão bom que Ele nos escolhe apesar disso. Porque Ele sabe que a gente tem isso. Agora pensa só aí. Você escolheria alguém para uma grande missão? Se soubesse que essa pessoa aí teria milhares de questionamentos, milhares de momentos de fraqueza, de crise. Pensa aí, você está entrevistando alguém, você faz parte do departamento pessoal. Aí no currículo da pessoa está lá. Ela vive em uma constante e eminente crise. Já já vai ter depressão. Já já vai se perguntar se está no trabalho certo. Vai questionar se deve estar aqui na empresa. Vai ter vontade de morrer. Não vai gostar do que vê no espelho. Vai achar que é inferior a todos e isso vai afetar o seu rendimento. Isso aí é você, tá? Isso aí sou eu. Quando Deus pega o nosso currículo e olha. É por isso que às vezes eu venho para cá e eu não quero pregar. É por isso que às vezes eu não quero atender as pessoas. Porque às vezes as pessoas vêm com uma crise, eu tenho 200 minhas. Não é só no ambiente corporativo que acontece isso. É crise. Eu falo, Deus, mas por meio de mim, é a mesma coisa que Ele falou para Abraão. Gabi, por meio de você, eu vou fazer isso, isso e isso. Tanta gente aí. Agora você escolheria alguém? Se soubesse de todas essas fraquezas, esses questionamentos, momentos de crise. Vamos ser honestos, eu quero ver a resposta. Vou contar até 3 e vocês me dizem se é sim ou não. 1, 2, 3 e... Agora, sabe por quê que não? Porque você e eu, nós não temos o poder de resolver a crise de ninguém. Por que eu não vou admitir essa pessoa? Porque eu vou ter que lidar com as crises dela. Por quê? Porque eu já sei, eu vou ter que ajudar. Eu vou ter que resolver a crise dessa pessoa. Agora, por que o Senhor escolhe? Por que Deus escolhe a mim, escolhe a você? Por quê? Sabe por quê? Porque Ele está acima de qualquer estação de seca que você está vivendo. Deus está acima de qualquer momento de dúvida. E Deus está acima de qualquer crise quando ela chegar sobre a sua vida. E se você está numa crise hoje, eu não sei qual ela é, Deus está acima dessa crise. É por isso que Deus escolhe a mim e escolhe a você, porque Ele dá conta de quem Ele escolhe. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Deus tem. Número 2. Então a gente viu o número 1. A misericórdia de Deus que nos escolhe. Falando por meio de você. A gente está pegando isso que Ele falou para Abraão e vendo 3 pontos.
Número 1, Deus é muito misericordioso, escolheu eu, escolheu você. A gente aqui, tudo estranho, esquisito, alguns até corintianos. Deus é meio assim. Como é que a gente explica? Agora, número 2. Por meio de você, significa que você não vai assistir. Lembra que essa mensagem tem a ver com motivação, crise e chamado, tá? São essas 3 coisas, é sobre elas que a gente está flutuando aqui. Por meio de você, então disse sim para o chamado, ó Abraão dizendo sim lá, opa, beleza. Por meio de você, significa que você não vai assistir. Você vai participar. Você vai protagonizar. Você vai ocupar o seu lugar no desenvolvimento do plano de Deus. Por meio de você. Você não é um espectador. No chamado de Deus para a sua vida, você é um protagonista. Você precisa ocupar o seu lugar. Não tem como dizer sim para o chamado de Deus e não fazer parte dele. É como um pastor assumir uma igreja e ele simplesmente não vir à igreja. Ou não apacentar o rebanho, não cuidar, não orientar. Eu monto uma equipe de voluntários e a equipe faz. O chamado de Deus é para você ou para a equipe de voluntários? É também para a equipe de voluntários, mas é um chamado diferente do outro. Às vezes combina. Não tem como dizer sim para o chamado de Deus e ficar na miúda. Muitas vezes a sua crise vai se dar porque você está evitando as responsabilidades que o chamado de Deus para você traz. E com isso também, gente, vem a consequência e a não recompensa do cumprimento desse chamado. Espera aí, Gabi, como é que é? Tem crises, gente, que as pessoas vivem, e eu escuto aqui, no escritório, que claramente é porque a pessoa não está ocupando o lugar que ela tinha que ocupar. Quando você não ocupa, você não cumpre o seu chamado, e quando você não cumpre o seu chamado, você não tem a consequência do cumprimento do seu chamado. Deus avisa Abraão da recompensa do envolvimento que ele teria e do cumprimento dele no chamado de Deus. Deus fala para Abraão, olha só o verso 2 e 3 aí, ó, vamos ficar nele. Ó. Verso 2, o que ele fala? Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Recompensa do chamado, ou melhor, do cumprimento do chamado de Deus. Quem que não fica feliz com uma recompensa dessa? Opa, Gabi, a fama me faz feliz. Fazia o diabo também. E faz até hoje, então toma cuidado, tá? Não recorta um pedaço aqui não. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. Famoso para quê? Para que ele pudesse abençoar outras pessoas, tá bom? O fim nunca é em si, o fim do ministério nunca é em si mesmo. E você será uma grande bênção para os outros. Olha aí, abençoarei, verso 3, os que o abençoarem. Poxa vida, pensa só, você caminhando assim no seu dia a dia, se abençoando, Brunão, Amandinha, Deus abençoe, casamento de vocês vai ser uma bênção. E aí eles falam, Gabi, eu abençoo você também, poxa vida, todos os que eu abençoo, nossa, vem bênção de volta, né? Chama karma não, Gabi, chama não, chama a lei da semeadura, né? Chama isso. Imagina só você caminhar assim, ó, e vem aqui, ó, dá para pegar aqui e fazer uma teologia da vingança, as pessoas até cantam sobre isso. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Que Deus está falando de proteção e cuidado. Está falando da teologia da desgraça, né? Vou orar para Deus quebrar a perna. Escolher alguém aqui, mas não vou escolher ninguém. Eu já bato demais no silão nas mensagens, né? Não vou escolher você, né? De novo. Mas imagina, não é isso que Deus está falando. Agora, Deus está falando aqui para Abraão que existe uma recompensa. Gente, se vocês não viverem o chamado de vocês, vocês não vão provar da recompensa. E muitas vezes essa recompensa faz assim na crise, ó. Mete o pé. Pelo menos nessa existencial.
Eu sei que existem outras. Existem outras crises. Não dá tempo da gente falar sobre todas aqui. De repente a gente faz até uma série, né, sobre isso. Temos gigantes pregadores aqui, ó, Titão, Lucão. Aliás, vocês gostaram da nossa série Maturidade, com a presença do... Comigo vocês estão acostumados, mas com o Lucão e Titão? Se sim, acho que merece um aplauso, né? Um assovio, um grito. Lembra disso, Titão? Bom demais. Vimos até aqui. Por meio de você, número 1, Deus é tão misericordioso que Ele escolhe você e eu, apesar das nossas limitações e crises. Número 2, por meio de você, significa que você não vai assistir. Ô, gente, deixa eu fazer um parênteses, nem está aqui no meu esboço. Às vezes a gente se engana, achando que a gente está cumprindo o que Deus chamou a gente para cumprir. Mais ou menos, não é cumprir. Mais ou menos é não cumprir. Está falando do quê, Gabi? Do trabalho na igreja? Também, eu estou falando de tudo. Porque, de repente, o chamado de Deus para você é na sua empresa. De repente, o chamado de Deus para você é na sua família. Dedicar tempo integral à sua família, à sua casa. No hospital. Imagina um médico operando mais ou menos. Eu vou costurar, mas... já eu tenho que ir embora, acho que eu vou até metade só. Não vai... Acho que cicatriza depois. Imagina. Mais ou menos. Então, às vezes, a gente se engana, a gente se ilude. Posso falar sobre o nosso ambiente de igreja aqui, que é um bom exemplo para tudo isso. E sempre que eu usar o ambiente de igreja, não achem que eu estou dando indireta para vocês, para quem trabalha aqui não, tá bom? Mas se for uma direta de Deus para você, você pega, porque eu estou pregando para mim. Se eu preparar um sermão mais ou menos, eu vou ler qualquer coisa aqui para a galera lá, leio um devocional lá e tá valendo. Ué, não cumpri o meu chamado? Não sou o pastor aqui da juventude, dos adolescentes? Eu não venho aqui, né, e faço? Eu vou atender alguém, eu vou só ouvir e vou falar, vamos orar. É bom orar, né? Mas imagina, eu não busco, eu não me preparo para entregar nada de volta. Deus, como é que o Senhor quer me usar para aconselhar alguém, para esclarecer a vida de alguém? Né? O Senhor que me escolheu aqui por meio de mim, com esse 1 milhão de crises que eu tenho, de esquisitices aqui, mas tá bom, já que o Senhor me chamou, né? Imagina só, se eu me preparo mais ou menos. Se você vem para cá para fazer mais ou menos, como eu já disse outras vezes, não venha. Se você vai para sua empresa para trabalhar mais ou menos, não vá, você está roubando o seu patrão. Por mais chato que ele seja às vezes. Certo, então? Cuidado, está sendo gravado, hein? O André pode ouvir. Amém, Murilo? Cuidado, o Japa vai ouvir. Estou brincando aqui, gente, mas vocês entenderam, né? Fazer mais ou menos não é fazer, não é cumprir. Fazer é fazer. Também não estou querendo dizer que você tem que se matar de trabalhar, porque tem gente que se mata de trabalhar e não está cumprindo o propósito de Deus. Está se enganando. Você pode se enganar fazendo pouquíssimo e se enganar fazendo muito. O chamado de Deus para a nossa vida, e a gente viu no último episódio da série Maturidade, é equilíbrio. O cumprimento do chamado de Deus traz para nós equilíbrio. E a instauração do reino de Deus através de Jesus Cristo na nova aliança traz para nós um reino de consciência. A gente pensa. A gente precisa pensar. Então pense se o que você está vivendo... o Gabi está pregando sobre chamado, cumprimento de chamado, crise, tudo e tal, tem essas paradas, tá, beleza, mas eu cumpro o meu chamado. Será que você cumpre mesmo ou você faz de conta que cumpre? E às vezes é sem querer, gente. Tem gente que é esperta mesmo, né? Que dá uma de John Armless, né? A tradução para o português é João sem braço. Mas tem gente que faz e não percebe. É só isso aqui, é maturidade. Por isso que a gente vem pregando sobre isso, ensinando e crescendo junto. Então, pense nisso. Às vezes você está quase cumprindo o seu chamado. E às vezes você está quase cumprindo o seu chamado, e uma vez você já cumpriu ele full, 100%, por conta de uma crise que você está vivendo. E a crise chacoalha a gente. A Bia orou aqui com tanta honestidade que me acertou como um murro ali. E eu vou confessar aqui para vocês, tá? Sem nenhum problema. Pode ir para a internet, qualquer coisa. Teve... Mais honesto, né? Então tá. Tiveram momentos que eu não quis que voltasse culto presencial. Incomoda, né, gente? É bom assistir culto de cueca.
É bom não assistir culto, porque ninguém está vendo, né? O Gabi não vai ligar lá e falar, viu, você não está vindo no livre acesso. Viu, você não está assistindo, como é que eu vou saber? E eu nem faço isso, né? Vocês sabem. Ou o pastor Edson, nosso pastor, ir atrás das pessoas, o pastor Vlá. É mais cômodo em casa. E para a gente que trabalha do lado de cá, então? Nossa Deus. Ou Nossa Senhora, se você pensou nisso também, tudo bem, fica à vontade. Eu tenho uma senhora, está ali. A senhora mais linda de Campinas. Nossa Senhora. Eu pensei, gente. E maturidade, que é da onde a gente está vindo, é olhar no espelho e reconhecer. Como muitos de vocês aqui, vocês não sabem o quanto que vocês me inspiram quando a gente está no atendimento. Porque a maneira como vocês abrem 100% mostra para mim o nível de maturidade que vocês estão. Gabi, não quero esconder nada, cara, é assim que eu tô, ó. Vários. Cara, que bom, isso me ensina tanto, porque do lado de cá eu aprendo tanto que eu preciso ser mais honesto comigo mesmo, mais honesto com Deus, né? Porque a desonestidade com Deus, ela é uma faca que corta só para o nosso lado, né? Ser desonesto com Deus, pensa aí. Ser desonesto quer dizer enganar. Olha o buraco que a gente se enfia, enganar Deus. Mas por meio de você, Deus ainda faz, mesmo com tudo isso. Número 3. Se não for por meio de você, será por meio de outro. Foi Abraão, né, Gabi? Foi Abraão. Se não fosse Abraão, seria outro. Pode ter certeza que seria outro. Mas Deus sabia que seria Abraão na sua soberania. Era ele. Agora, se você disser não, também por conta da sua crise, da sua motivação, para não parecer que está só no assunto trabalho, ministério, igreja, lembra que eu falei de diversas áreas. Isso aqui que eu estou falando, tudo, se aplica para todas essas áreas. Pensa no casamento. Se não for por meio de você, será por meio do outro. Agora ficou estranho, né, isso aqui? Deus me livre, hein? Sai fora. Melhor consertar, né? Zoeira, né, gente? A gente dá risada. Mas acredite, aparece outro, tá? Aparece outra. São as brechas que a gente dá no casamento. Para os jovens já casados. Se não for por meio de você, se a gente não entregar o que a gente precisa nessa relação, vai aparecer alguém querendo entregar. E aí? Se teu coração tem buraquinhos, alguém vai lá e vai tampar o buraquinho. Aí vai dar problema. Se não for por meio de você, será por meio de outro. Eu só usei como exemplo para você ver como se aplica em tudo. Se não for por meio de você que o trabalho vai ser bem feito na sua empresa, pode ficar tranquilo que alguém vai fazer bem feito. Tem um monte de gente precisando. Se não for por meio de mim, aqui na igreja, vai ser por meio de outro. Sabe por quê? Porque o ministério não é meu. Existe o meu ministério pessoal, a minha vida, a minha caminhada com Deus, mas esse ministério, os jovens dessa igreja, a comunicação dessa igreja, essa igreja, ela não é minha. Ela é de Deus, esse ministério é de Deus. Como a gente pode saber? Bem, a gente lembra de Jó. Jó capítulo 42, versículo 2 diz isso, ó. Sei que podes fazer todas as coisas. O que está falando aqui, ó? Pode fazer tudo, Deus, sozinho inclusive. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se não for por meio de você, vai ser por meio de alguém. Ao mesmo tempo que somos honrados por termos sido chamados por Deus, somos colocados em nosso lugar. Sempre, Deus coloca a gente no nosso lugar. Quando a gente percebe que não se trata de nós. Então é uma dualidade, né? Porque é muita honra quando Deus me chama, mas ao mesmo tempo, ele fura o balão, como o pastor Edson diz, ele enche o balão e fala, ó, por meio de você, mas ao mesmo tempo ele vai lá e fala assim, ó, mas se não for por você, eu vou fazer do mesmo jeito. Então não é sobre você, tá? Fica tranquilo aí. Mais uma vez, tatue isso na sua mente. Nunca será sobre você. Nada na sua vida. O seu não, em nenhum momento, vai atrapalhar o agir de Deus. Mas com certeza vai atrapalhar você. Dizer não para Deus não prejudica Deus. Prejudica só a mim mesmo.
Uma crise gigantesca toma conta do nosso coração quando não vivemos pelo propósito certo. Por quê? A gente já viu, porque a gente nunca vai desfrutar das recompensas disso. Tem gente que disse sim, mas está vivendo do jeito errado? Tem. Mas só dá cabeçada. Gente, por exemplo, que entra no ministério achando que o ministério é sobre ela mesma, né? Sobre a própria pessoa. Às vezes Deus chamou, hein? Tem essas estranhezas aí que Deus é que tem que desenrolar esse nó, e graças a Deus que não é com a gente. Mas começou certo, dá problema lá na frente. Abraão viveu momentos muito difíceis no cumprimento do seu chamado. Fora todas as dificuldades naturais, gente, que Abraão viveu, porque pensa, quando a gente vê a novela Gênesis, mais uma vez, está eu aqui, né, fã de Gênesis. Game of Thrones, gente. Olha Gênesis, pô. Que isso? Olha Gênesis. É muito legal porque para quem é visual, deixa eu ver meu horário, para quem é visual, essas coisas ajudam a gente visualizar melhor. Então eu vejo lá o Abraão com toda a galera dele lá, que ele cuida, a família dele, né? Saiu lá de Ur dos Caldeus, né? Foi para Harã, Terá morreu, e ele segue tudo isso e tal, e vai para um lugar, vai para outro. Ali mostra, né, tipo, tempestade de areia e tal, criança que nasce, né, sei lá, cabra que foge. Tem todas essas tretas aí no meio, que a Bíblia não se atém a isso, porque não é o principal. Mas fora todas essas dificuldades naturais de uma caravana, sem ar-condicionado, sem carro, Abraão viveu alguns momentos de crises, gente. Alguns momentos de dificuldades. Crise, dificuldade, chateação, tudo isso caminha muito perto, né? A crise ela vai mais adiante. Olha algumas aqui, ó. Abraão teve a separação do seu sobrinho Ló. Medo de morrer e ao mesmo tempo de Faraó possuir a Sara, né, que era Sarai. Por quê? Porque ele chega lá no Egito, no caminho de Canaã, e tem um esquema lá. Se o Faraó gostou da mulher, o que ele vai fazer? Opa, é minha. Agora, se a mulher for casada, não tem problema não, a gente resolve rapidinho, tem um jeito sábio de fazer isso. Como é? Mata o marido, pronto, ela não está mais casada. Agora, olha Abraão, nessa situação, olha o medo dele. Ele teve esse medo, e aí ele fala que é a irmã dele, toda aquela treta lá. Abraão, então, expulso do Egito. Imagina, montou tudo lá e tem que vazar. Pô, a velhice sem um filho, olha o cumprimento da promessa. Que promessa que Deus deu para ele? Ó, promessa que você vai abençoar muita gente, mas para isso acontecer, você vai ter uma geração. Abraão não tinha filho, Sara é estéril. Então, a velhice de Abraão sem um filho. Você acha que isso não é crise, gente? Tem gente nova que está querendo ter filho e não consegue. Crise. O quase sacrifício, aí depois nasce. Aí tem quase o sacrifício do filho, né? Que demorou tanto para nascer, fala, agora eu vou ter que matar meu filho. Crise. Tem uma aqui que ninguém percebe muito. E ninguém fala muito dessa crise de Abraão, que com certeza foi uma crise para ele. Ver o Ismael ir embora. Que Abraão tinha outro filho. Teve um filho com Agar. Por quê? Porque quis dar uma força para Deus, né? Gente, se Deus chamou, se Deus disse que vai fazer, não dê uma força para Deus no cumprimento do seu propósito. Não force porta. O Abraão tentou fazer isso. Pareceu uma boa ideia. Com isso, nasce um filho. O filho começa a crescer. Chega um momento que dá treta. Sara fala, ó, não quero mais aqui não. Pode mandar embora. Abraão tem que mandar o filho embora para nunca mais vê-lo. Crise. O que manteve Abraão firme durante todos esses tempos, gente? E aqui o caminho para o final. A vida é dura, né? Vamos combinar. Depois que a gente cresce, tem uma música do NX0 que fala sobre isso, né? A vida cobra e a gente tem que crescer. Quem dera se a gente não precisasse. Hoje a gente está com o nenê lá em casa, às vezes eu olho, meu Deus, a vida seria tão mais fácil se eu voltasse a ser criança. Mas existe um tempo certo para todas as coisas. Inclusive o tempo de crise que você está vivendo, existe um tempo para isso. A Bíblia fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum,
ainda que eu passe. Vale a crise, gente. Mas passa. Por quê? Porque Deus está com você na crise. Tem tempo. Então, se você está no momento de crise, eu não sei qual é essa crise, tem tempo. Tem tempo. O que manteve Abraão firme durante todos esses anos? Foi a sua motivação. Motivação é essa que nos falta às vezes, né? Por que eu vou para o meu trabalho? A motivação de Abraão era a promessa que, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão tinha uma motivação. Por que essa pergunta que eu fiz no começo? Por que eu faço o que eu faço? Eu acho que quando Abraão fazia essa pergunta para ele, por que eu faço o que eu faço? Por que eu monto tenda? Por que eu tiro? Por que eu enfrento o deserto? Por que eu faço o que eu faço? Qual é a motivação? Aí Abraão lembra. Eu faço, porque por meio de mim todas as famílias da terra serão abençoadas, e dessa forma eu glorifico a Deus. Você pode não ter aí o mesmo chamado de Abraão, né? Pode não ser o mesmo chamado para você. Mas a mesma motivação que Abraão tinha, você e eu precisamos ter. Crises na nossa jornada, muitas delas, talvez a maioria, acontece porque a nossa motivação é desajustada. Aquilo que nos movia antes vai esfriando e já não move mais. A mesma motivação que existia em Abraão de glorificar a Deus, porque ficou muito claro para Abraão, tá? Não é sobre você, é por meio de você. É claro que no por meio de você, você dizendo sim, muitas coisas você vai provar no meio disso, coisas boas, coisas difíceis também. Tá bom? Dizer sim para o chamado de Deus, para a sua vida ministerial, pessoal, profissional, relacional, existencial, e por aí vai, não te anula de crise. Não te tira da crise. Você vai passar pelo vale da sombra e da morte. Palavras de Jesus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz isso. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Seu chamado pode não ser o de Abraão. Seu chamado pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom servo aqui na igreja, na sua igreja, se você está em outra, um bom pastor, um bom amigo, um bom médico, um bom engenheiro, um bom vendedor, um bom empresário. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A conclusão dessa mensagem é a seguinte: em momentos de crise, o cumprimento do seu chamado encontra a motivação correta na glorificação a Deus. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu venho para essa igreja? Por que eu visito? Por que eu dou aula? Por que eu me desgasto? Por que eu gasto tempo? Porque a minha motivação não é aqui, por mais que eu ame todos vocês. A minha motivação é glorificar a Deus. Então, quando eu entro em um momento de crise, eu me lembro que existe um chamado de Deus sobre a minha vida. E dentro desse chamado existe uma motivação. Motivação é você, Gabi? Não, a motivação são as outras pessoas. E dessa maneira eu glorifico a Deus. Se você está nesse momento hoje, a gente vai orar já já.
Nosso tempo já acabou. Mas talvez você precise revisitar a sua motivação. Nós conversávamos na nossa reunião de liderança essa semana. E eu posso usar esse exemplo. Talvez ele coubesse melhor no nosso treinamento de voluntários, que vem aí, né? A gente já tentou 2 vezes, mas tivemos que abortar, mas vai rolar. Mas eu realmente sinto de Deus a gente falar sobre isso aqui, porque de repente você não é um voluntário nessa igreja. Isso serve para você em outros lugares. E a gente conversava sobre a motivação, e a gente teve um momento honestidade. A gente está com essa aqui na igreja agora, hein? Fica ligado, momento honestidade, hein? Fala mesmo, fala muito, mas tem que falar, né? Porque tem gente que fala pouco. Tem gente que fala muito. Cleiton, Ivan, falam muito. Com a bola nos pés, né? Aqui, ó. Só distribuindo. Fala muito, joga muito. Mas a gente está nesse momento, e a gente teve esse momento lá na nossa reunião. E tem um negócio que a gente tem que tomar cuidado, que é o quê? Começa legal, e depois, pela nossa natureza, pelo pecado, né? Nós não somos mais escravos dele, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os 8 aí já estão libertos aí. Mas a gente vive nesse mundo que é mau. O pecado nos cerca aí, né? Às vezes a gente começa bem e a gente começa a reclamar. A gente viu o que aconteceu com o povo de Israel pela murmuração. Poxa, mas quanto tempo e tal. Não herdou e não entrou na terra prometida, só outra geração. Reajuste a sua motivação. Se você é um voluntário dessa igreja, talvez não do Livre Acesso, mas de outro ministério, faça mesmo. Faz mais ou menos, não. Se você é um voluntário do Livre Acesso, voluntário de Deus, né, servindo no Livre Acesso, faça mesmo. Faça mesmo. Se você é um médico, faça mesmo. Se você é um músico, faça mesmo. E a motivação, Gabi, às vezes falta. Quando falta, a gente conversa. Caminho para a gente lidar com a crise. Conversa. Conversa. E eu, depois de alguns anos no casamento, não muitos, eu e a Sabrina, a gente tem conversado mais hoje do que durante todo o tempo do nosso casamento. E acreditem, por mais que eu falasse e ouvisse, nos últimos meses foi que eu percebi a importância do diálogo no casamento. Você não sabia disso, Gabi? Sabia. Mas é louco, né? Às vezes a gente sabe, a gente vive o negócio e fala, cara, parece que eu não sabia. Pois é, assim. Converse. Se você está num momento de crise, converse. Se você está sem motivação no seu trabalho, converse com alguém. Com o meu chefe, cuidado, ele pode te mandar embora, mas converse com alguém. Acha alguém, Deus vai te ajudar. Converse com Deus, pelo amor de Deus. Às vezes a motivação vai embora, porque a nossa relação com aquele que nos chamou não existe. E aí tudo esfria. Então, momento de crise. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Isso é só um recorte de várias coisas que a gente podia falar sobre crise. E a gente tem que encerrar. Mas acho que hoje Deus realmente mudou a nossa vida sobre esse entendimento. Eu espero que tenha sido assim com você.